apresentação, eu sou a Débora, sou formada em cinema, já tenho alguns anos. Também sou da área de marketing digital, então gosto bastante desses temas que surgem aí na internet. Tenho bastante vivência com esse tipo de cultura. Temos aqui a Meire. Quer se apresentar, a Meire? Boa noite. Eu sou a Meire, eu sou formada em serviço social. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar de um tema tão importante, agradecer à Igreja Casa pela oportunidade, né. E eu sou formada desde 2007 e desde 2008 eu atuo nessa área, trabalhando com adolescentes, né, famílias de adolescentes. Eu também tenho especialização na área de atendimento integral à família, docência para educação profissional e administração de empresas. Então, assim, juntando tudo isso, para poder, na área, né, ajudar e direcionar através do trabalho as famílias, né, e os adolescentes também. A Lili. Boa noite a todos. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com vocês experiência, conhecimento com um tema tão relevante como esse. Obrigada, Igreja Casa, os nossos pastores, que são sensacionais e abrem um momento como esse para trazer luz, né, a todos. Eu sou a Aline, eu sou psicóloga, sou formada há 15 anos e a minha área de formação é empresarial, então o meu tipo de trabalho é com psicologia organizacional. E nesse trabalho, né, nesse ambiente, eu lido com gerações, com adolescentes, com crianças também, com adultos. Então, tem ali digamos, a oportunidade de falar sobre essa abordagem também dentro desse ambiente. É isso. Ótimo. Então, estamos bem munidos aqui de informações para a gente discorrer bastante sobre a série. Quem viu a série aqui? Nossa, bastante gente. Eu vou dar um overview assim, sobre o que é a série, para quem não assistiu. Então, eu acho que, né, uma série já que está muito bem falada aí, todo mundo tá bastante em alta. Mas, assim, a história da série é sobre um rapaz de 13 anos, um garoto de 13 anos, que ele é acusado de matar uma das colegas de classe deles com a facadas. E o motivo a gente vai descobrindo ali ao decorrer da série. É, é um crime, né, que acontece de uma maneira muito repentina para os pais. E a série, ela demonstra, ela é toda gravada no que a gente chama de plano sequência, que é um plano que não tem cortes, né? Quando você vai assistir um filme, sei lá, você vai assistir Homem-Aranha. Uma hora a câmera tá aqui, outra tá lá, é uma confusão de trocação de câmera, de planos e tal. E a série Adolescência, ela não tem corte, né? Então, são 4 episódios de praticamente 1 hora cada, e todo ele filmado com um único take. Então, se o ator erra ou acontece alguma coisa não deve acontecer, tem que cortar e gravar tudo de novo. Então, por isso foi uma série muito bem elogiada ali pela atuação do principal, do Jamie, né? Que é o nome do personagem, que é o assassino, Jamie Miller. As atuações também foram bem elogiadas justamente por conta disso. E é uma série que também trouxe algumas inovações nessa parte de câmera, de movimento de câmera. Então a gravação foi bastante foi usado muito drone para fazer, justamente para ter esse movimento mais fluido. E além disso, trouxe o espectador mais para perto, né? Porque parece que é mais real o que está sendo gravado. Então, eu acho que muita gente foi impactada. Acho que a Mary tinha até conversado comigo que você chegou a chorar, assim, durante alguns episódios, né? Eu achei que eu ia chorar também quando eu assistia, mas acabei não chorando. Mas, nossa, tá quente. Mas foi. Mas a série toda, né? Os 4 episódios, eles foram filmados dessa maneira e trouxe uma coisa mais real pro espectador, porque a gente está muito acostumado a receber conteúdo muito rápido, né? Um conteúdo que é corta dali, edição daquilo outro, efeito especial. E essa série ela já trouxe um conteúdo que
ele é tenso, ele não é intenso, né, você fica com uma tensão o tempo inteiro durante a série, porque primeiro já começa com os policiais invadindo a casa do Jamie e os pais dele estão numa manhã de dia de semana, 6 horas da manhã, de boa ali, a filha acordando para ir para a escola, o pai chegando do trabalho, super trabalhador, ele é encanador, e, e a mãe ainda de roupão, então a série já começa num estilo muito tenso dos policiais invadindo a casa. J.B. Miller, você vê uma criança aí deitada na cama, com um plano de fundo do quarto dele, né, com coisa de planetinha, assim, uma coisa Infantil, fofa, um hein? mocinho de pelúcia e um policial entrando todo mundo armado, botando a arma na cara dele, falando: "Você está preso, acusado de homicídio". Então é muito chocante, né, o primeiro episódio ele já começa muito chocante, muito tenso, e já no primeiro episódio você sabe o que ele fez, não tem mistério nenhum, e os episódios subsequentes você vai descobrindo mais sobre o universo em que esse jovem ele está inserido, né, sobre o que eu acho nem o que que motivou, mas o que ocasionou, né, o fato dele ter matado ali essa menina a facadas. Só um adendo também, a série não foi baseada foi baseada em alguns crimes que aconteceram no Reino Unido, que envolviam morte de crianças a facadas. Então, o diretor, que inclusive é o ator do pai, o Ed Miller, ele se inspirou, né, nisso para criar ali o roteiro da série, mas não foi especificamente um crime, né, específico que motivou a criação da série, mas uma série de crimes, especificamente 2 crimes que também aconteceram no Reino Unido. Então é uma série, assim, que traz tô dando só um overview geral para situar todo mundo aí nesse contexto da série. E eu acabei, né, dividindo a série, são 4 episódios, uma minissérie, eu acabei dividindo ela, em 4 conceitos, né. O primeiro episódio, para mim, ele equivale ao enredo, em que você é apresentado ao crime, como vai se desenvolver, a história, como você entende que está acontecendo. Então é o enredo e o crime. Provavelmente vai ser assim, que a gente vai falar pouco aqui, a gente vai falar mais do episódio 2 ao episódio 4. Mas eu quero fazer essa divisão até para as meninas, para a gente conseguir organizar a discussão. A segunda, seria a parte da escola, ou seja, o ambiente que esse jogo tá inserido. Então, ali, o episódio 2, nós somos apresentados a como é essa escola, como são os amigos dele, como é essa sala de aula, como é a dinâmica de comportamento ali dos professores com esses alunos. O terceiro episódio você é apresentado ao Jamie, exatamente quem ele é, como esse jovem pensa que é o assassino, e aí a gente é inserido mais nos conceitos de Red Pill, Incel, sobre masculinidade, sobre paternidade, então a gente vai falar bastante também sobre esse episódio. E o quarto episódio, ele se desenrola na família, a família e a educação. Então a gente entende mais como que esse pai e essa mãe educou esse filho, como que foi um pouco da infância, né, dele, ali, a primeira infância dele, e como que se sucedeu, né? Qual a responsabilidade dos pais perante isso, como esses pais estão agora e como eles se comportaram para educar essa criança. Então vamos começar. Que produção grande, mas foi necessário vir para dar uma inserida. Eu tenho algumas perguntas prontas aqui, mas eu gostaria que a Aline falasse um pouco mais da visão dela, que a gente vê ali na série muito a inserção do Instagram, né? Já logo no início ali do primeiro episódio, tem uma cena que é a cena do interrogatório, que é um das minhas cenas favoritas. E aí, nessa cena, o policial ele pega vários papéis e mostra: ó, Jamie, você postava foto disso, daquilo, e tinha esse comentário. O que você postava e tal, tal, tal. Então, a todo momento, né, eles estão inseridos nesse universo ali de Instagram, rede social, de post, de comentário. E a gente sabe que hoje isso gera muita comparação, né? Então você acaba, mesmo que você não poste, você seria um low profile na rede social, mas você consome esse tipo de conteúdo.
Então você acaba se dando muito com comparação. Como que, na sua visão, isso prejudica a formação desse jovem e como fazer com que não haja necessidade dessa aprovação para que ele se sinta aceito? Antes da gente, até de responder essa pergunta, é importante a gente entender um pouco o universo do adolescente em termos de configuração. O adolescente não é mais uma criança, mas ele também não é um adulto. Então ele está passando por uma fase de construção e de formação de identidade. Isso quer dizer que o corpo dele também está em transformação. E não é só o corpo físico, a mente dele também está em transformação. Logo, é uma mente que ainda está em desenvolvimento. Isso quer dizer que tem uma série de configurações neurais que estão acontecendo na cabeça desse adolescente. Isso faz com que o adolescente se torne o quê? Vulnerável, suscetível às influências de fora, certo? Então ele fica muito mais influenciável a receber o que vem de fora do que, de fato, subir assim: "Ah, quem sou eu?". Então é a idade em que ele começa a se perguntar por quê. Ele deixa de sair ali do quartinho dele, né, o Jamie lá no quartinho dele, que ainda é um quarto infantil, ele começa a passar por um processo: "Eu não sou tão criança mais, o que minha mãe precisa escolher minha roupa, o meu pai precisa escolher minha roupa, eu já sou uma pessoa que já tenho condição de tomar minhas próprias decisões, mas não sou adulto suficiente para ser independente". Então ele inicia um processo, uma fase de transformação que gera uma série de conflitos, principalmente mental. Então é como se fosse ali uma brecha aberta e dentro dessa brecha não tem filtro, não tem nenhuma rede de proteção para que as coisas entrem. O máximo que pode acontecer ali é impedir que determinadas coisas entrem na mente desse adolescente. Então a formação da identidade começa a surgir principalmente pelas influências externas. O adolescente ele não consegue identificar, de certa forma, o que é bom ou errado se ele não recebe essas informações dentro dos ambientes que ele está, ou seja, se ele não recebe o reforço, né, de onde ele está. A parte da comparação, ela é muito prejudicial, principalmente para a autoestima do adolescente. Quando ele começa a se comparar com o que vem de fora, né? "Ah, eu não sou tão bom quanto outra pessoa, eu deveria ser tão bom quanto ele", isso prejudica a autoestima da pessoa e faz, principalmente, com que ele passe a olhar para ele mesmo pela lente de fora e não pela própria percepção dele. Quem traz essa própria percepção é quem está gerando educação para esse adolescente. Então, o adolescente, ele tem uma característica de ser altamente influenciável. Essa característica de ser altamente influenciável faz com que gere o quê? A atração por determinadas ideologias, que alimenta aquilo que não está legal, né, no adolescente. Ele começa a ficar começa a se sentir mais atraído por assuntos dos quais ele é rejeitado. Então a comparação faz isso, faz com que ele enxergue para si mesmo através dos olhos dos outros e não os próprios olhos, ou seja, não tem ninguém validando ele sobre quem ele é. A próxima pergunta é? É isso mesmo. E você, Meire, o que que você acha sobre isso? Então, assim, eu vejo que uma coisa que é importante para poder auxiliar o adolescente também é a criação de pontes, assim, família, a escola. eh, e o primeiro ponto, referente a isso que a Aline falou também, é não negar a existência do problema. Por exemplo, assim, eu vejo que é muito comum, né, assim, quando eu dava aula, por exemplo, eh, a gente apresentar uma situação para a família, uma demanda, e às vezes o pai ou a mãe não querer concordar ou não aceitar muito isso, assim, que era colocado, né. Então você, aceitar a existência desse problema para poder enxergar a realidade e a partir disso trabalhar aquilo que é necessário, vai dar tempo de agir na hora certa. E uma coisa interessante do que a Aline trouxe também, tem um livro que é muito bom, o nome dele é O Cérebro Adolescente, que ele traz justamente isso sobre essa questão da formação que ele tem, essa formação neural ainda, né, que o interessante é que a partir dos 25 anos que essa parte do cérebro vai estar mais formadinha, vai estar melhor. 25 anos. E às vezes a gente olha para o adolescente e acha que ele já tem que decidir as coisas para ontem. Eu, na minha época de adolescência, eu muito perdida no curso superior que eu ia fazer.
Quando eu li esse livro, abriu muito os meus olhos. Eu falei, gente, 25 anos. Então é algo que a gente vai, à medida que a ciência avança, a gente consegue também compreender as nuances, né, do estudo do cérebro do adolescente, que isso é muito recente. Antes a gente aprendia muito, escutava sobre a infância e o cérebro da pessoa mais idosa. E o cérebro do adolescente é algo novo, assim. O que vocês acham que aqueles pais deveriam ter feito de diferente? Bom, quando eu assisti a série, vendo principalmente o último capítulo da série, eu vi o seguinte: eu vi pais tendo as fichas deles caindo em relação à criação que eles deram para o Jamie. Por quê? O que eles trouxeram ali? Eles trouxeram um parâmetro da educação deles, principalmente o pai. Ele trouxe um parâmetro da educação dele de dizer o seguinte: eu apanhei tanto, tomei tanta porrada do meu pai, era espancado pelo meu pai, que eu jurei para mim mesmo que eu jamais iria fazer a mesma coisa com os meus filhos. E de fato ele não fez. E aparentemente, dentro da visão deles de mundo, uma família boa, uma família perfeita, uma família equilibrada, era o tipo de família que eles tinham. O Jamie era um rapaz que tinha boas notas na escola, era um rapaz família, eles tinham uma vida social bacana, mas eles deixaram de perceber sinais sutis naquele adolescente. Eles deixaram de perceber comportamentos atípicos que eles acharam que eram típicos. O fato do adolescente ser socialmente bem visto dava para eles a percepção de que ele era um adolescente bem criado. Essa foi a análise que eu fiz em relação aos pais. E quando a situação aconteceu, né, quando toda a tragédia aconteceu, e depois de meses, inclusive, que eles pararam para pensar, eles entenderam assim: a gente errou sim. E houve uma discussão entre eles, houve uma conversa entre eles, onde a própria mãe falava: eu via ele de madrugada, acordado, jogando. O que ela pensava? Ele só está fazendo coisa de adolescente. Quando, na verdade, eles estavam ali se comunicando entre códigos e ele sendo atacado por outros colegas. E entrando num universo onde ele era uma figura rejeitada. Daí, a partir disso, ele ia alimentando o quê? Os sentimentos, sentimento de vulnerabilidade em relação a uma pessoa que estava pedindo, de certa forma, assim, ele estava pedindo socorro. Quando se pede socorro, o adolescente ele não necessariamente tem compreensão das próprias emoções. Então, ele pode revelar esse pedido de socorro através de outras formas, que não necessariamente é em palavras, né? E ali já era uma atenção que estava sendo dada aos pais. Sinais sutis que já estavam sendo dados e não foram percebidos. Tanto não foram percebidos, e foi difícil, inclusive, depois de identificar isso, porque o policial, quando ele foi fazer a investigação, tá escrito isso e aquilo. Na verdade, não era o que o policial achava que era, né? Eram códigos que diziam exatamente outras coisas, traziam outras mensagens. Então, perceber os sinais sutis, perceber, por exemplo, mudanças bruscas de comportamento, a capacidade do adolescente de se comportar, ela pode ser confusa em alguns momentos justamente pela transição. Então, ele pode oscilar em termos de controle de agressividade, controle emocional, ele não tem muita compreensão sobre isso. Mas mudanças muito abruptas de comportamento são sinalizadores. Isolamento é sinalizador, né? Não querer ir, por exemplo, para um determinado lugar onde se vai sempre pode ser um sinalizador também. Por que não quer ir, né, para determinados lugares? Observar essa pessoa, né, qual é a configuração do ambiente social dessa pessoa, com quem que ela anda, principalmente, né? Quem são as amizades, para onde está indo, quais são os interesses desse adolescente. Por que tipo de música, por exemplo, ele tem interesse, que tipo de leitura ele tem interesse, que tipo de filme ele tem interesse. Tudo isso comunica aquilo pelo qual o adolescente está se alimentando e para onde ele está focando a atenção dele. Então, as sutilezas dos sinais, elas são muito importantes. Interessante. Pode passar. O que eu observei, assim, o que é essencial é o tempo de qualidade. Tiveram 2 situações na série que me chamaram muita atenção. No primeiro, episódio, que ali quando estão na delegacia,
o policial pergunta para o pai o horário que o filho tinha chegado. Ele falou: não, aquele horário que vocês invadiram a minha casa, eu tinha acabado de chegar. Então, isso sinaliza que o pai não conhecia a rotina do filho, o que o filho precisava fazer. E uma outra situação é quando o filho do investigador que a Aline citou conversa com o pai para ajudar ele ali. Quando o pai chama, o pai fala com ele assim: poxa, meu filho, uma situação, né? Poxa, meu filho, mas como que eu faço? Ele, filho, você nunca me chamou de filho, mas você sempre chama as outras pessoas. Então, isso me marcou essa questão do distanciamento e da realidade dos pais com relação aos filhos também. Outro ponto que eu observei é que, às vezes, a família ela está muito preocupada com o que é legítimo. Faculdade, fazer um passeio, plano de saúde, dar o melhor para o filho. E tem essa questão do tempo, de parar para enxergar. Porque quando a família está envolvida com muitas coisas e não tem esse tempo com os filhos, esse tempo de qualidade, uma outra pessoa ali na rede social, mal intencionada, pode cooptar o coração desse jovem, desse adolescente. E aconteceu o que aconteceu com o menino do filme. Do nada, os pais ficarem sem saber o que tinha acontecido. Outro ponto, assim, achar que o filho está protegido dentro de casa e deixar o computador praticamente, assim, de bandeja para ele. Isso é muito sério. Eu tenho um caso que eu atendi um tempo atrás, que nós chamamos uma mãe para conversar, que o filho teve uma queda de rendimento, muito brusco, assim, na escola. E a gente observava que ele tinha dificuldade de dormir, várias coisas. Então, ele caminhava de uma forma e, de repente, ele mudou. Quando nós chamamos essa mãe para conversar, ela trouxe vários relatos. E um deles foi que ele ficava a madrugada inteira no computador jogando. E ela ouvia ele conversando com as pessoas, só que ela batia na porta do quarto, entrava, falava: meu filho, 3 horas da manhã. Mãe, daqui a 10 minutinhos eu já vou. Não ia. Aí o que ela falou pra gente? Eu ouvia ele ali, mas como eu via ele conversando com as pessoas, eu tinha medo de entrar e ver alguma coisa que eu não saberia lidar. Então, assim, é uma situação muito grave, porque ela, sem saber como fazer, estava entregando o filho para aquela situação ali da rede social, da tela. Então, a gente fez todo o acompanhamento, o atendimento ali, para poder auxiliar nesse sentido. Então, qual que é a importância disso? Observar e olhar com mais cautela as redes sociais, aquilo que o filho faz, né, e acessa ali. Foi bem interessante que você falou que a mãe não quis, é real, né, é um relato que aconteceu mesmo. A mãe, ela não quis, ficou com medo de ver o que o filho estava fazendo. Isso é muito sério, porque se a mãe tem medo do que o filho está fazendo, não consegue encarar, quem vai parar, né, essa criança? Quem vai fazer? Até ele fazer alguma besteira e a própria sociedade o punir, que foi o caso com o que aconteceu com o Jamie. E o que eu percebo, assim, que mais foi grave na série é que a Aline falou, a criação normal, pai trabalhador, a mãe, ok, mas ele tinha essa visão do pai muito enrijecida, né, uma visão que o pai era muito duro, muito rígido, e aí a gente entra para um outro tema que para mim é o tema principal que a série aborda, que é a masculinidade. E aí eu gostaria que vocês discorressem um pouco mais sobre isso, o que vocês perceberam em relação a esse tema. Eu percebi, assim, que principalmente os termos utilizados, né, red pill, incel, eu percebi que, determinadas identidades que são criadas, principalmente nos dias de hoje, faz essa separação de gênero entre homem e mulher, e nos dias atuais isso está ficando tão presente a ponto de gerar guerra. Porque o que me parece é que o conceito aí de red pill é sobre a mulher, o feminino que oprime o masculino, né? Eu acho que mais ou menos isso é uma verdade que se abre pro homem, dizendo assim: você é oprimido por uma mulher, e se você tá dessa forma é porque uma mulher não te quer, mais ou menos algo desse tipo, né? Um Eu conceito vou eu peguei contextualizado. aqui
Eu peguei um textinho que foi a Vrock que eu pedi para ela gerar, que eu achei muito bom. Vou ler para vocês. Fala sobre o que é Red Pill, né? No contexto da masculinidade, Red Pill refere-se a uma crença de que os homens são sistematicamente desvantajados em uma sociedade moderna que, segundo esses grupos, favorece as mulheres e suprime valores masculinos tradicionais. E os adeptos dessa ideia, eles frequentemente defendem que as mulheres teriam vantagens inerentes manipulativas nos relacionamentos e os homens devem adotar algumas estratégias para manipular as mulheres em favor deles. A crítica ao feminismo. O feminismo moderno é visto como uma força que desvaloriza os homens e promove desigualdade entre os gêneros. O autodesenvolvimento masculino. Os homens são encorajados, no Red Pill, a priorizar a independência, a priorizar a força física, o sucesso financeiro e rejeitar os comportamentos considerados fracos ou submissos a qualquer pessoa, e principalmente as mulheres. Então, aquele negócio de correr atrás de mulher, essas coisas, não, negativo. O cara tá ali, ele age de forma independente, vai malhar para ser o melhor de onde eles estiverem. E aí eles acreditam em conceitos como que falam na série o 80-20. Tipo, 80% das mulheres vão se interessar apenas por 20% dos homens e por aí vai, né? Então, um outro conceito que também é da comunidade Red Pill é o incel, que seria um celibatário involuntário, que são homens que tiveram decepções amorosas, que eles querem se relacionar com mulheres, sentem esse desejo, mas eles não conseguem se relacionar com mulheres, então eles se autodeclaram celibatários. Eles não vão tentar se relacionar mais com mulheres, mas não porque eles não querem, mas porque as mulheres não servem para eles, vamos dizer dessa forma, né? Então, em resumo, o contexto da internet na internet sobre a masculinidade é que o Red Pill é um movimento que propõe uma verdade sobre os papéis de gênero, incentivando os homens a rejeitar as narrativas de feminismo e do mainstream. E o termo, né, surgiu do Matrix, lá que o Neo pega a pílula vermelha e a pílula azul, e a vermelha é a que revela a verdade no e para ele. E aí, né, surge desse termo. E foi um termo que foi difundido aí na internet no início dos anos 2000 e até hoje está aí se propagando com muitos influenciadores que falam, né, sobre isso. E o Jamie, ele foi 100% motivado por esses, por essa cultura Red Pill a fazer o que ele fez, porque no filme ele sofria cyberbullying. Então a menina que ele matou, vou dar spoiler, gente. Se você não assistiu, tem que assistir. A menina que ele matou, ela fazia cyberbullying com ele, ela mandava, né, vários códigos e emojis ali nas fotos que ele postava, dizendo que ele era um incel, que ele era um celibatário voluntário, porque ele era feio, porque, né, segundo ali os termos usados, ele era feio, ele era fraco, ele era um menino tímido, quietinho, então ele era um cara que ficava ali na dele e que não era desejado pelas meninas. Ele não tinha não era um alfa, né? Ele era o que estava ali de escanteio. E aí, né, a sala inteira cometia esse cyberbullying com ele e com os outros dois amigos, o Tommy e o Ryan, que foram os amigos que ajudaram ele a cometer o crime. E aí, assim, né, tudo isso influenciou ele a fazer isso por conta do ambiente da escola. Então, ele sofria todo esse bullying ali nesse ambiente da escola. E a gente vai discutir como que isso refletia em casa. Como que o fato dele ter sido criado do jeito que ele foi, principalmente a questão da forma que ele enxergava o pai dele, contribuiu para que esses pensamentos de Red Pill influenciassem a fazer o que ele fez. Eu acho que a configuração da educação dele, né, principalmente em relação ao pai, revela ali, acho que no momento da consulta dele com a psicóloga também, revela parte da motivação para ele fazer o que ele fez. Mas eu vejo também o quanto que essa luta de classe, esses extremos, né, entre feminismo e não feminismo, o quanto isso também culminou para ele fazer o que ele fez, ou seja, o quanto isso só reforçou, só alimentou ainda mais
o desejo dele praticar o que ele praticou. De colocar a mulher numa situação não mais de igual para o homem, mas de inimiga do homem. Assim eu comecei a entender, né? E com relação ao pai, fica claro que como é que eu digo? Ele presenciou em alguns momentos cenas de explosão, de agressão do pai, não para com a mãe, mas de falta de controle, de descontrole em relação aos momentos que ele precisava, né, ter ali controle, e ele se descontrolou. Inclusive, tem uma parte do filme, que é a última cena, em que ele agride um adolescente que está perseguindo ele, né, porque eles começam a sofrer perseguição por conta da prisão do filho, e ele se descontrola completamente em público, né, na frente de outras pessoas. Você acha que isso foi, assim, né, na minha visão, eu acho que o pai foi o pai regular, assim. Eu não acho que ele teve, não acho que ele foi um pai violento, entende? Eu acho que ele não praticou violência para com os filhos, inclusive o próprio Jamie diz isso e ele também mostra isso, né, ele também diz que ele jamais faria isso. Eu vejo que ele mostrou que ele, como homem, também pode explodir, ele também pode ser agressivo. Ele teve cenas de agressividade perto do filho. Não acho que ele foi agressivo fisicamente com alguém. Eu acho que mas eu acho que isso é uma cena, que acontece nas famílias, eu vejo como algo comum, porque são seres humanos, são pessoas. O que eu acho que o pai deveria ter feito era abrir um diálogo maior com o filho, né. E aí foi o que a Meire falou, aquela ausência, que é que você falou também. O filho ali no quarto e não abre para uma conversa. Essa ausência de comunicação, porque o pai é o quê? Ele tem 50 anos, né? Ele faz 50 O anos. último episódio é o aniversário dele, então ele termina ali com 50 anos. E teve, inclusive, entre gerações, né? Então a gente vê que o pai ali, numa geração muito, muito anterior à do filho, que é uma geração também que não estava acostumada com o digital, não estava acostumada à internet, que foi criado na linha dura, foi criado com aquela coisa de homem que é homem, não chora. Homem que é homem tem que trabalhar, tem que botar o sustento dentro de casa, chegar tarde mesmo. E homem que é homem não conversa, homem que é tá com aquela cara nunca fechada. Então, o tempo inteiro a gente vê que o pai, ele traz esse personagem muito duro, né, rígido, mas ao mesmo tempo é um pai que deu o melhor para o seu filho. Então, assim, é legal que tem essa complexidade, a série traz essa complexidade, que é muito mais fácil você colocar um personagem que é igual desses filmes americanos, assim, que tem bastante, um personagem que surra o filho, ou que trai a esposa, ou que faz passar vergonha. E aí você entende com certeza por que o filho age dessa forma. Mas ali não. É um pai Era sutil. é um pai regular, é um pai bacana, trabalhador. O interessante também é que teve uma cena que ele fala para a filha no último episódio, eu trabalhei muito quando eu era criança, você não precisa trabalhar, agradece a Deus por isso. Então, exatamente o que a Débora trouxe, por ele suprir materialmente a necessidade do filho, acabou que ele focou naquilo por ele não ter tido na infância, ter passado por dificuldade. E muitas vezes o que eu observo nos atendimentos, assim, né, principalmente quando eu dava aula, né, dos alunos, é justamente isso, assim, a família suprir aquilo que os pais não tiveram. E acaba que não consegue ter um tempo para ter essa escuta, para ouvir o filho. E uma coisa que é muito comum também é quando o adolescente ele apresenta alguma demanda, às vezes a família não escutar, achar que é bobeira, achar que não tem nada a ver. Qualquer coisa que o adolescente trouxer, que o jovem trouxer, é muito importante escutar, porque a partir dali pode gerar alguns desdobramentos, ele pode falar algo para você que vai te despertar para alguma coisa que ainda não observou. Então isso é interessante também. É o que a Aline disse, né? Ali foi tudo muito sutil, muito silencioso, porque de fato os pais estavam vivendo a vida normal. E realmente eles criaram uma boa menina,
Mas o que aconteceu com o Jamie na visão de vocês? Porque a criação foi a mesma, né? Ele tinha uma irmã e essa irmã apoiou, inclusive, no final. Não foi uma irmã que se revoltou contra os pais, que fugiu de casa, não aguento mais isso. Não, eles ficaram, ela ficou junto até o final. E era uma jovem também, mais velha do que o Jamie, mas era uma jovem. O que vocês acham que houve de diferente ali? Eu acho que o que aconteceu com ele, o fato de ele sofrer esse cyberbullying de maneira silenciosa para a família, eu acredito que os amigos, né, acredito não, todo mundo dentro da escola sabia, os colegas, os próprios amigos sabiam, mas eu acho que ele sofrer isso silenciosamente e não ter um apoio emocional e nem uma direção do que fazer com aquilo, fez o que outras pessoas, em outras histórias que a gente vê por aí na vida real, já fez. A forma da pessoa se defender numa situação como essa é agredindo, quando ela não consegue elaborar a própria emoção e não tem uma orientação sobre isso, não consegue canalizar isso para uma outra coisa. Entende? Isso não é elaborado dentro da família, através de uma terapia, através de um aconselhamento, de uma direção. Então, o que ele faz? Ele reage agredindo. E isso também pode fazer parte da fase, mas ele tanto reagiu agredindo, e na cabeça dele, de certa forma, aquilo não foi tão grave que parece que ele demorou a compreender a gravidade do problema. Ele levou um tempo para compreender o que ele fez. Ele levou um tempo para entender que ele matou uma pessoa. Então, acredito que tenha sido um refúgio mesmo da rejeição, de dizer assim, eu não consigo outra forma de negociar isso daqui, né? O adolescente ele não conhece o mundo e nem a vida como um adulto conhece, não tem a mesma experiência de vida, né, que um adulto tem, ele não vai conseguir negociar de uma outra forma. E aí, assim, aquele atingimento ali atinge o ego, né, também da pessoa, atinge a identidade, enfim, machuca. A forma como ele teve ali de reagir a isso foi através da violência. Assim eu vi, né, assim eu percebi a situação. É, Foi uma defesa. o que eu observei foi que ele se encontrou nesse grupo, na rede social. Ele precisava, de um local de pertencimento. E ele não tinha nem na escola, porque ele sofria bullying, talvez com a família ele não tivesse esse espaço ali para desabafar, para escutar, e naquele grupo ele se sentiu pertencente. Então, acabou se envolvendo ali no que a internet trazia, no que aqueles grupos faziam, não soube lidar com a situação, a forma que ele se sentia, como ele se sentia também. Então eu acho que foi ele se sentiu pertencente naquele grupo específico. E como um adolescente está com aquela parte do cérebro dele que está em formação, como a Lili trouxe antes, ele aprende muito com muita facilidade, o que é bom, mas também pode receber da mesma maneira aquilo que não é tão legal. Então, se ele não encontra um grupo saudável para ele pertencer e conseguir colocar os sentimentos dele, aquilo que ele quer fazer, ele vai ser atraído por um grupo que vai escutar. Então, se em casa ele não tem essa escuta, essa atenção, esse tempo de qualidade, e ele encontrar em um outro local que não é tão legal assim, ele pode ir por esse caminho e, de repente, acontecer uma situação que parece que foi nova, mas na vida daquele adolescente já acontecia há um tempo. Os rejeitados se reconhecem. É. E eles se reconheceram e formaram a própria comunidade deles. Vamos abrir para pergunta agora? Quem quiser perguntar alguma coisa para as meninas. É uma dúvida mais sobre a série. Vocês acham que ele realmente entendeu no final que era a morte? Porque, tipo, eu fico assim, impressionada, porque mesmo depois dele explicar o que era, ele ainda agia como se ele não tivesse feito uma coisa ruim. Como se, tipo, não fiz nada. Tem uma parte que me impressiona muito que ele fala, mas eu não fiz nada com ela, eu não toquei nela, qualquer outra pessoa teria tocado nela, eu não fiz nada. Então, tipo, você acha que ele tinha, assim, consciência do que ele tinha feito? Eu acho que isso ficou mais claro para ele logo no final, quando ele decide depor.
Ali eu acho que ele tem mais entendimento sobre a gravidade do acontecido. Eu acho que, no fundo, ele sempre teve compreensão do que é a morte. Eu acho que ele sempre soube. Na idade dele, já se sabe o que é morrer, já se sabe o que é matar. Só que eu acho que o nível dele de defesa, e de ação frente à rejeição era tão maior que ele queria que alguém dissesse: "Eu compreendo o que você fez. Eu entendo que o que você fez foi muito errado, mas você não fez porque você é um psicopata". Levantou-se muito essa temática, né. "Ah, ele é um psicopata". Eu não vejo ele como um psicopata. Então eu acho que sim, eu acho que ele tinha pleno entendimento e passou a ter, ele só queria ser reconhecido assim: "Eu fiz, mas teve um porquê, me defendam", sabe. Eu sou uma criança ainda, mesmo eu sabendo disso, mas eu ainda sou uma criança, "Olha, eu tô levantando a mão aqui, eu só bati num colega, igual um coleguinha faz na escola", foi mais ou menos isso. Mas depois de meses passados ali dentro, né, depois da do de laudos periciais, muito provavelmente a psicóloga foi ali, muito provavelmente com uma perita também, contratada para levar um relatório, um laudo sobre a condição dele. Depois de vários ocorridos ali dentro, aí acho que ele entendeu. Com certeza ele recebeu muitas visitas de advogados ali dentro também, dando atualização sobre o estado dele. E aí no dia do aniversário do pai, ele liga: "E aí pai, beleza? Ó, tô pensando bem e vou depor". Então o que que ele quis dizer? Vou confessar o que eu fiz, né, então eu acredito que sim. Eu observei também, assim, uma desconexão dele com a realidade. A todo momento ele queria fugir da realidade, daquilo que ele realmente fez. Isso é muito sério, é muito grave. E o pai dele, a impressão que dava é que queria acreditar que ele era inocente, tanto que a todo momento ele queria o pai. Desde o início, para fazer a coleta de sangue, para fazer tudo ali, ele queria o pai. No último episódio, quando ele liga para dar o parabéns para o pai dele, que a mãe dele fala com ele, ele fala: "Ah, a senhora também está aí? Eu achei que estava só o meu pai". Então, assim, aí com isso eu vejo também que vai caindo a ficha dele, que não tem mais como ele fugir daquilo que ele fez, que ele precisa, enfrentar a realidade dele, né, que é cumprir uma pena de assassinato, que ele seria julgado. Ainda nessa discussão sobre geração, eu acho quanto que essa geração dele não não tem uma noção de consequência, de resultado das próprias ações. E eu vejo que isso é justamente pela internet mesmo, porque ele na internet é muito instantâneo, muito fácil você olhar uma foto que você não gosta e você ser babaca, colocar um comentário xingando alguém, atacando alguém, porque qual a consequência disso? Nenhuma. Eu botei aqui na internet, desliguei meu celular, acabou. Xinguei tudo aqui na internet, acabou. Se eu abro o Instagram, de repente vou ver aqui alguém falando contra, mas se eu fecho, o mundo da realidade está aqui. Então, essa vivência constante desde muito novo, com essa facilidade de se expressar de qualquer forma, sem se importar com a consequência que isso vai causar no outro, gera consequências piores dele saber o que ele fez, mas meio que não, não fui eu. Meio que fui eu, mas, pô, eu tive um motivo, né, eu estava me defendendo, era só por legítima defesa. Vocês não veem o que ela fez comigo? E aí eu acho que essa coisa, né, de você ser instantâneo, você ligar o celular, você poder desabafar ali em qualquer comentário publicamente e não se importar, também vale para o contexto da escola, porque todas as crianças ali nessa escola faziam isso, iam lá, comentavam, inclusive a Kate, que é a menina que morreu, ela comentava e tal, tal, sem pensar na consequência. E ela também sofreu bullying. Ela também passou por isso. E ela passou por isso, vazou, né, uma foto Fotos íntimas dela. íntimas dela, ela passou por isso também. Então era um ambiente completamente hostil naquela escola e que ninguém estava nem aí para as consequências do que iria acontecer. E os profissionais não sabiam como lidar, Exatamente. também desconectados. Totalmente Já sabe separados dos os profissionais, os professores, né, desrespeitados ali, tinham que ficar gritando com os alunos E eles o tempo todo no celular. e eles todo no celular.
quais os cuidados práticos que uma família que tem adolescente, pai e mãe de adolescente, precisa tomar com relação ao uso de rede social e com relação às amizades, porque a série mostra que a rede social e as amizades do garoto influenciaram na tomada de decisão dele de matar uma pessoa. Quais os cuidados práticos que uma família onde tem adolescente precisa tomar nessas duas áreas, amizade e rede social, uso de rede social? Posso falar? Eu vou usar o exemplo bem prático que eu tive uma experiência essa semana que eu acho que responde bem essa pergunta. Eu estive em São Paulo essa semana e no retorno para casa, eu peguei um Uber para ir até o aeroporto e levou muito tempo do trajeto até o aeroporto e o rapaz que estava me conduzindo começou a puxar papo ali comigo e começou a falar sobre algumas experiências dele. E ele entrou na vida familiar dele e começou a falar da filha adolescente que ele tem. Ele tem uma filha de 15 anos e tanto ele quanto a esposa estavam enfrentando algumas dificuldades, alguns desafios em relação à filha. E aí eu perguntei para ele, ele me falou de coisas assim que eu nunca ouvi na vida, coisas absurdas. E eu perguntei para ele, o que que você está fazendo sobre isso? Aproveitei que ele abriu, né? Falei, o que que você está fazendo sobre isso? E ele me trouxe respostas muito práticas e que eu achei muito inteligentes da parte dele. Ele falou, Aline, a primeira coisa que eu fiz, sentei com a minha esposa e falei para ela, se a gente quer ser um referencial e um exemplo para nossa filha, precisa começar em nós. Então eles estavam afastados da igreja. Os dois decidiram voltar para a igreja. Os dois decidiram naquele momento voltar para a igreja para tentar mudar o cenário da filha. E aí, ali naquele momento de conserto, né, em relação à vida espiritual deles, eles começaram a atrair essa moça para dentro da igreja. Para quê? Qual era a estratégia deles principal? Mudar o foco de amizade dessa moça. Esse era o principal objetivo dela, mudar o foco de amizade dela, tirar ela de amizades que estavam levando ela para um caminho e colocando em outro. E a outra coisa que eu acredito que é extremamente importante, assim, que ele fez a partir disso também, mas que eu acredito que precisa ser aberto para todo mundo aí, que é pai de adolescentes, de crianças e adolescentes, é entender que um ambiente familiar precisa ser regido por princípios e valores. É a partir disso que o adolescente vai se alimentar também. Por exemplo, no caso do Jamie ou de outros adolescentes aí que estavam passando por essa situação, né, de red pill, incel, seja o que for. A internet, o que ela faz? Ela entrega a informação daquilo que a gente se alimenta, não é? Então, os algoritmos trabalham para nos dar o que a gente mais busca, o que a gente mais procura, não é assim que funciona? Acredito que seja assim que funciona, né, Débora? Então, para o adolescente, para o universo do adolescente, aquilo que ele vê é aquilo que é verdade para ele. É aquilo que todo mundo está consumindo. É mais ou menos assim, pode ser esse a forma de interpretar a vida. Ele não tem uma visão amplificada como um adulto tem. Ele não consegue enxergar que existe algo que é contraditório ao que ele pensa, que existe um contraponto, que existe uma outra forma, né, de ver e enxergar a vida. Então, a percepção de valores, né, a identidade, a criação de valores e princípios vai também ajudar nessa formação. Então, assim, com relação à rede social, essa parte, acredito que também ele vai poder falar melhor, mas acredito que limitar acesso, né, dependendo da idade, eu acho que é importante. Saber o que o adolescente está vendo, sim, é importante. Fazer uma supervisão do que está se passando ali nas pesquisas, né, e no conteúdo de busca desse adolescente. As amizades, gente, nem se fala. Saber quem é, pegar referência, o que está fazendo, para onde está indo. Enfim, existem hoje também uma série de tecnologias que ajudam os pais a saberem onde os adolescentes, né, onde os filhos estão. Mas eu acho que podem ser aí conceitos práticos que podem ajudar. Um outro ponto também que eu vejo é supervisionar tudo. Não é porque é adolescente que não tem que olhar o que ele está fazendo, ter acesso a login, senha. Ah, mas você não precisa. Não, precisa se
não tem nada para esconder, por que que o pai e a mãe não podem ter acesso a alguma coisa? Então, tem que criar um canal de diálogo ali com a família para poder entender o que está acontecendo e criar o limite. O adolescente precisa desse limite, precisa saber que ele tem regras para cumprir ali, para poder seguir dentro de casa. Como a Aline bem pontuou, conhecer as amizades, e se a amizade, o pai e a mãe entender que não é uma amizade saudável, tem que afastar sim, né? Tem que avaliar na família ali a questão da escola, tudo. Porque o adolescente é uma esponja, como nós pontuamos aqui. Então, ele vai absorver tudo, seja positivo ou seja negativo. Então, se você precisar tirar o seu filho do lugar que ele está, para ele não continuar ali naquele meio que não é saudável naquele momento, é importante a família alinhar e conversar sobre isso. Mas é importante ter esse olhar, né? Um outro ponto que a Aline trouxe essa questão dos valores, trazendo o meu exemplo do canal de escuta, a minha adolescência passei na igreja. E o que me ajudou muito foi, ou assim, que Deus usou o discipulado para poder eu ter um local de escuta, a importância de ter de ter uma pessoa de confiança. Estou trazendo exemplos da igreja que foi algo que eu vivi através do discipulado, porque eu fui adolescente. Então, às vezes que talvez eu não tinha tanta liberdade para falar com os meus pais naquele momento, como eu tinha esse canal de escuta saudável que foi construído dentro da igreja, eu consegui passar por esse momento ali, né, que Deus usou na igreja. Inclusive, né, a minha pastora que está aqui, que foi a pessoa que Deus usou a minha adolescência junto com a minha família para lidar com algumas questões. E eu agradeço muito a Deus por isso. Por isso, assim, que independente se a pessoa não estiver numa igreja, mas ter um ambiente saudável, onde você possa confiar em alguém que vai falar o que precisa ouvir, não o que quer, é muito necessário. Porque às vezes a gente se aproxima de quem quer falar o que a gente quer ouvir. Mas na adolescência, principalmente, é aquilo que é necessário. Então, isso fez muita diferença na minha vida. O que mais eu achei estranho, logo no primeiro episódio, que tem um relato que a menina saiu de casa, era 8h30 da noite. Sim. Achei um absurdo. E teve Como de 13 anos sai de casa 8h30 da noite? Não importa se você tá na Inglaterra, que é seguro. Como que o pai permite isso, né? E teve uma cena também que eu vendo que eu achei bem interessante, que a filha estava no quarto, a mãe subiu, e a mãe perguntou para ela, que era o rapaz, essa pessoa está cuidando bem de você? Aí a mãe, lembra disso? Aí a filha disse assim, que isso, mãe? Isso não te Né? interessa. Aí ela falou assim, isso não te interessa. A filha. A filha falou isso para a mãe. Então me chamou a atenção a fala da mãe para ela. Como assim? Como assim ele está cuidando? Claro que tem que estar perto de pessoas que, né, são saudáveis, mas quem cuida ali, basicamente, ela sendo uma adolescente e a família, né? E depois a resposta dela. Então ele mostra que a filha também não tinha acesso, né, a mãe não tinha acesso ao que a filha fazia ali, o que estava, né, envolvido. Mais alguma pergunta? Ele já falou, né? O senhor já fez a pergunta, mas assim, eu queria aproveitar a pergunta dele e perguntar assim, para aquela mãe que está entrona demais, assim, já é uma mãe que quer estar mais atenta, e os filhos às vezes têm essa dificuldade, a mãe chata, a mãe aquilo, a mãe aquilo outro, né? Nesse caso, a gente querendo fazer a nossa parte, né? Vendo essa necessidade, esse perigo, como é que seria assim, qual a ideia que vocês dão para ter mais efeito essa colaboração da mãe junto à cabeça dos adolescentes, à vida dos adolescentes, e a outra é esse livro que você falou aí, se dá para ser lido, o próprio adolescente dá para ler junto ou se é só para pais? Essas duas perguntas. Você quer responder primeiro? Posso responder. Então, sobre o livro, o adolescente pode ler também, ele é muito interessante, porque traz essa questão do cérebro dele, né? A formação, tudo mais. E qual foi a outra pergunta? A mãe que já quer. Então, Conversar e tal. Então, assim, a dica que eu dou, que a gente orientava, assim, né, nas aulas, nos atendimentos, era o quê? Sentar com o filho para poder a mãe falar o ponto de vista dela e o filho falar o ponto de vista dele.
o que que acontece ali que o filho não gosta ou que a mãe não gosta, e juntos entrar no meio termo. Porque o adolescente não pode fazer tudo do jeito que ele quer também. O pai e a mãe têm um nível de preocupação que é necessário, até porque os pais têm a maturidade para poder lidar ali, para poder ajudar o filho. Então seria um acordo, é conversar para buscar juntos estratégias de como lidar com isso, entendeu? Assim, naquela situação específica. É encontrar o meio termo e ambos cumprirem aquilo que foi combinado. E se de alguma forma não estiver atendendo, sentar novamente para poder buscar novas estratégias. Mas a saída sempre vai ser o diálogo, assim. Conversar, colocar. Mais alguém? Pergunta? Aqui, gente. Ó, o adolescente, qual o risco que o adolescente corre em buscar referências masculinas em influenciador digital? Qual de vocês vai me responder isso aí? Quer responder? Qual o risco, hein? Quer responder? Pode ser. O risco é alto. O risco é alto e pode ser um risco positivo, como pode ser um risco também ladeira abaixo para esse adolescente. Hoje o que mais se vê, assim, o que eu vejo, né? O que mais se vê são crianças perto da adolescência se inspirando em influenciadores, querendo ser como eles. Mesmo que eles não acrescentem e não edifiquem absolutamente nada da vida de uma pessoa. Mesmo que eles tragam um completo vazio para a vida de uma pessoa. Eles mesmo assim enxergam aquilo como referência. Por quê? É o que a gente chama de influência de massa. Para onde a maioria está indo, eu também quero ir. E se o adolescente é suscetível, se ele é vulnerável, se ele é um campo fértil para isso, ele também vai querer fazer a mesma coisa. Então, a rede social está aí mostrando isso e cabe ao pai. Acho que foi muito oportuna a pergunta da pastora, porque dentro da rede social não é só observar, não é só mediar o tempo que ele está envolvido na rede social. Não é só limitar o acesso dele, mas é saber qual é o tipo de interação que ele está tendo ali dentro também. O que ele segue, o que ele acredita, o que ele acha legal, o que ele defende. A gente vive uma era de quase, não é nem mais de inversão de valores, é quase de ausência de valores. É o que a gente chama de anomia. Quase não se tem mais valores, né? É difícil você encontrar alguém de uma geração, de uma família, que a pessoa consegue falar. Eu que trabalho com isso dentro de empresas, às vezes eu abordo esse assunto com pessoas, elas têm dificuldade em relatar, em trazer. Então, a influência de influenciadores é extremamente nociva. Ela pode ser altamente perigosa para uma pessoa. Altamente perigosa. Se a gente parar para pensar alguns casos de pessoas, inclusive, que cometeram tragédias dentro de escolas, quando vai analisar o histórico dessa pessoa, que sofria bullying eram influenciados por grupos, por gente que tinha determinados poderes. Então, a presença de certos influenciadores também pode ser cultural. Ela também pode ser presente, pode ser boa, como ela pode ser negativa. Então, a dosagem, né, o equilíbrio sobre aquilo que o adolescente está vendo, aquilo que ele está se alimentando, é extremamente importante. Porque se torna verdade, se torna crença e ele vai se alimentando daquilo. Quem quiser escrever pergunta no papel também, anonimamente. Será que a família deu a devida atenção, né, para ele? Porque parece que deixou passar isso, deixou ele fazer isso, assim, sabe? Será que a família Deu a devida atenção para ele? Devida atenção. pro Jay, você está falando? Então, o que eu acho, né, assim, que aconteceu ali com o Jay? Eu acho que todo mundo na família acabou sendo um pouquinho responsável pelo que aconteceu, mas eu acho que eles não perceberam. Eles achavam que eles estavam fazendo o certo para o filho. Na cabeça deles, eles estavam dando a melhor educação, e de fato estavam dando. Eles davam o que eles tinham para dar naquele momento, né? Então, no entendimento deles, a educação que eles receberam, eles subiram um pouquinho de nível e pensaram, eu vou fazer diferente do que fizeram comigo e esse vai ser o meu melhor. Então, na cabeça deles, eles estavam fazendo o melhor para o filho.
Estava dando toda a atenção, estava dando a melhor educação, estava dando um ambiente onde a família era presente, onde ele tinha ali as atividades sociais deles, tinha um relacionamento com a família, mas eles não perceberam alguns sinais. Então ali faltou a atenção, entendeu? Então ali faltou a presença, faltou o pai e a mãe sentarem do lado e falaram assim: e aí, filho, por que você está, né, aqui na internet a essa hora? O que está acontecendo? Faltou eles irem na escola para tentar entender a relação deles ali dentro. Faltou eles pesquisarem, perceberem um pouco mais o ambiente escolar, que é completamente disfuncional, aquele ambiente escolar completamente despreparado. Então, eu acho que a atenção faltou aí, eles ampliarem um pouco mais, sabe? Pensar assim, tá, aqui dentro eu tô vendo ele desse jeito, mas lá fora, como é que ele tá? Deixa eu ir lá fora também? Deixa eu dar uma pesquisada nessa escola, deixa eu ver quem são as pessoas com quem que ele tá andando, deixa eu ver as redes sociais dele. Esse povo escrevendo esse monte de coisa aqui que eu não sei o que que é, o que que significa isso? Faltou isso. É isso que eu acho que faltou por parte dos pais. Você mora, a própria mãe disse que ele tá ligado, batia a porta do quarto, Exato. tava lá de dentro. A vida 12, eles iam. É. Aqui, se alguém quiser fazer escrever esse papel, Renata está aí até por si, tá? Aí você tem um patuca e não precisa colocar nome, ok? Pode acionar aí. Aqui, ainda na pergunta sobre a influência digital, que é isso que é a moda, é o que está em alta. Na série tem tá bom aqui? Na série tem um influencer que é citado. Aí eu queria que alguém falasse, não sei se a Débora, acho que a Débora tá situada nisso aí, né? Nesse influencer, que eu esqueci o nome dele. E existe aqui no Brasil também esse tipo de influência. Então, fala um pouquinho sobre isso e o que como que atinge a autoestima do adolescente, tá? Aí vai para Foi esse influencer é o Andrew Tate, o nome dele, né? E ele foi mencionado na série, eu nem percebi, que eu percebi depois que eu conversei com minha mãe. E eu já conhecia esse influencer, conheci ele lá em... Conheci assim, né, gente, pela internet, novo. Lá por 2021, 22, por aí. E quando eu, com 28, 27 anos, me deparei com o conteúdo desse influencer, esse Andrew Tate. E o conteúdo dele era um conteúdo de autodesenvolvimento, né? E eu, com 27 anos, mulher, olhei e achei uma frase interessante. Aí eu fui olhar mais sobre, me deparei com outras frases interessantes. Eu falei, poxa, né? Parece ser uma pessoa legal. Fui, vi o conteúdo de uma pessoa que eu sigo que faz vídeos motivacionais e ele usa personalidades masculinas também, e ele fez sobre esse Andrew Tate. E eu assisti o vídeo e falei, interessante. E aí eu fui pesquisar mais sobre o cara. O cara é assim, poder. É uma pessoa completamente misógina. Ele foi acusado de diversos crimes. Ele atualmente, eu acho que não sei se ele está preso, mas eu sei que ele vai a julgamento em 2027 por assédio sexual, lavagem de dinheiro. E nas redes sociais, ele fala abertamente sobre esse tipo de assunto. Só que eu contei para vocês a forma que eu cheguei a conhecer esse influencer. Por quê? Porque hoje a gente tem muita reciclagem de conteúdo. Então, a gente tem um cara que ele fala isso abertamente nas redes sociais, mas pode vir uma outra pessoa, pegar o conteúdo dele, usar de uma outra maneira, e você se depara com esse conteúdo, é um conteúdo bacana, é um conteúdo que combina com você, e às vezes você está compartilhando coisas de uma pessoa que você nem sabe como que é ou o que essa pessoa faz. Imagina um adolescente. Imagina como isso chega no adolescente. Então, essa reciclagem de conteúdo, esse cruzamento, né, que é até um termo muito antigo que eu usava na faculdade, que era chamado transmídia, é esse cruzamento de conteúdo ali na rede social mesmo, e essa interpretação cruzada. Então,
é o cara que eu seguia que interpretou o conteúdo desse cara de uma outra maneira e eu passei a olhar para esse cara da maneira que essa pessoa olhava e não da maneira que eu julguei ser certa. Então, é uma coisa que acontece com o adulto, imagina como um adolescente. Então, assim, se informar com da onde está vindo essa informação, por que essa informação está sendo falada, é importante, porque hoje as pessoas postam conteúdo na rede social para que o algoritmo entregue conteúdo, ponto. Então, você acaba vendo muito conteúdo que é mais do mesmo. Vou dar um exemplo. Quando a Virgínia foi depor lá na CPI do Tigrinho, todo mundo ficou falando da roupa dela. Porque ela tá de boletom, a cara de menina. Cara, todo mundo falou disso. Todo mundo falou disso. Só isso. Mas tem tantas outras coisas para falar, mas por que foi só isso que foi falado? Justamente porque é o que as pessoas estão vendo, querem que o algoritmo entrega. Então, hoje está todo mundo atrás de like, atrás de fama, atrás de holofote. Então, esse cara, esse Andrew Tate, ele pega o absurdo da... Qual foi o termo? Começa com O. Caramba, esqueci. Da ostentação. Expõe isso nas redes sociais para mostrar que ele é o macho alfa, que ele é o melhorzão, que ele é o cara que tem muito dinheiro, várias mulheres à disposição dele, que ele pode fazer o que ele quiser, aumenta tudo isso, mas o que realmente está por trás disso ninguém sabe, ninguém vê. E o que está por trás, no caso dele, eram crimes absurdos, de lavagem de dinheiro, de roubo. Inclusive, ele tinha um canal de... Ele e o irmão dele, né? Eles tinham um canal de... Gente, esqueci o termo também. Um canal de pornografia. Promoviam isso. E quando eu vi o vídeo desse Andrew Tate, eu conheci ele sendo lutador de kickboxing. Porque ele foi campeão de kickboxing várias vezes, mundial. Então, tinha esse lado da disciplina, o lado de cuidado com o corpo. E eu conheci esse influenciador assim. Depois que eu fui ver, pô, quem é esse cara? Fica absurdo. O cara é completamente machista que fala, né, sobre esses assuntos que colocam a mulher em uma posição inferior, diminuem a mulher, colocam a mulher como inimiga. Então, você tem que tomar muito cuidado também com a maneira que é interpretado, da maneira, né, quem tá trazendo esse conteúdo para você na internet. Mas ali, quando ele foi citado, qual motivo? O que aconteceu ali? Vocês lembram? Eu não lembro. Não? Minha mãe nasceu, e eu já foi Isso. Então, eu não lembro. Eu também não lembro. Quer falar um pouquinho? Lembra? Esse. Acho isso Como não é sobre ele, é sobre isso e tem. Por quê? Eu depois para de falar. Então, gente, porque aqui tem pais, tem mães, tem pais, tem pais, tem mães, então é muito interessante falar para os pais. E os adolescentes que estão aqui vão ficar espertos no que vai ser falado. Por exemplo, esse termo, Red Pill, Incel, eu nunca ouvi falar. Eu só ouvi falar quando eu assisti a série. Então, assim, o que é isso? Então, tem pais que não entendem sobre isso, a não ser quando o próprio adolescente fala para ele. Eu não tenho adolescente, eu tenho 2 adultas. Então, assim, é importante isso. Os pais de adolescente, de criança também, sabe, de criança... Afastar o microfone. Então, os pais de adolescente ficam... Gente, eu quero falar do digital. Olha só, as mudanças que acontecem, nós temos que acompanhar as mudanças. Por exemplo, depois ele fala um pouquinho, tá, Anjo? Só para a gente entender isso aí. Aquela cena, a cena daquele menino, o Adam, o filho do inspetor, para mim foi assim, a raiz de tudo aquilo ali. Foi um momento assim, tudo ali foi desenvolvido a partir dali. O que acontece? Aquele pai que era o inspetor, o policial, estava perdido no espaço, perdido na escola. Ele não sabia o que estava acontecendo ali. Ele estava tentando descobrir o crime, que o crime ficou em segundo plano, né? Agora era quem é o menino, por que ele fez aquilo, enfim. Aí o pai
o menino chegou, o Adam, chama o pai para explicar: pai, eu estou com vergonha. Então, o que eu quero trazer é que os pais precisam estar atentos no mundo digital, acompanhar, porque está acontecendo um abismo geracional. Esse abismo geracional, ou seja, os adolescentes estão dando assim, de 10 nos pais naquilo que está acontecendo na atualidade. Se você não se atualizar, vai acontecer isso aí. Porque aqueles pais da série, os pais do Jamie, estavam por fora de tudo, não entendia, não se interessava. Então, o interessante é isso, é se interessar, como esse Red Pill Incel. A gente não sabe, tem pais que não sabem, vai lá, vai pesquisar, ok, pais? Então, em cima do que ela falou, o Red Pill, são grupos que tem no Instagram, na internet, eles estão lá colocando conteúdo ali para querer instruir os jovens de que as mulheres usam os homens para poder conseguir bens, dinheiro. Mulheres querem se aproveitar, na verdade, dos homens. O que eles propagam são essa informação na internet. O Red Pill fala: você, homem, cuidado com as mulheres, saiba escolher. As mulheres são interesseiras, elas querem extrair dinheiro, homem rico, com carro do ano, homem que é bem estruturado financeiramente, com estabilidade para oferecer isso aí. Elas querem pegar isso e depois enriquecer nas costas de vocês, separar e levar metade ou mais da metade do seu dinheiro ou daquilo que você conquistou. Então, eles propagam que... Só que eles generalizam. O problema deles é generalizam. Eles falam as mulheres como se todas as mulheres fizessem isso. E isso eu discordo. Mas que existe, como existe homem e existe mulher, a verdade, a internet propaga isso. O feminismo é a mesma coisa. Esse movimento Red Pill veio para contrapor o feminismo que estava crescendo. Então, eles propagam essa informação na internet e muitos jovens que se desiludiram com um pequeno romance, eu gostava da menina, ela não quis ficar comigo. O que ela fez? Poxa, aí ele encontrou um grupo que se identifica com o pensamento dele, que também se foram desiludidos com mulheres, e que estão aí, não, as mulheres são assim, elas fazem isso, elas querem só aproveitar daquilo que você tem, e se você não servir para elas, dão um pé na bunda e pronto. A verdade é isso, e é isso, o Red Pill que tinha para falar, que na verdade a internet propaga, o que eu vejo é isso aí. Sobre a pílula que veio surgir esse movimento Red Pill, igual a Débora falou, que é 80% de homens que são homens fracos e 20% são homens fortes, ou seja, homens alfa, que elas falam, as mulheres falam, são homens alfa, são homens especiais, são poucos no mercado hoje, o mercado tem poucos homens assim, homens raiz, né? Vamos para elas mesmo falam, inclusive hoje tem um termo aí que está se usando aí como mulher troféu, elas mesmo se colocam como mulher troféu, mulher troféu para o homem merece uma mulher troféu, a mulher do lar, que cuida da casa. Então, tem influenciadora, depois vocês falam sobre isso também, porque agora o assunto vai pipocar para daí para baixo. Elas, na internet, divulgam mensagens de que a mulher deve sim buscar um homem macho alfa, ou seja, aquele homem rico que supre a casa, aquele homem que sustenta, que não foge de uma guerra, de uma batalha, que resolve o problema, que são poucos hoje, a maioria dos homens hoje são frágeis. Então, consiga esse homem, case com ele, depois que você casar, que tiver tudo certo, você pede a sua separação, você vai levar metade de tudo que ele tem e você vai seguir sua vida rica sem ter que trabalhar para nada. Seja uma mulher troféu. Isso eu estou falando de um termo que está sendo usado na internet hoje, mulher troféu. Pesquise no YouTube, mulher troféu, pesquise no YouTube, Red Pill e Incel. Lá tem vários vídeos dando esse tipo de informação. Isso, os jovens hoje, meninas e meninos seguindo para o meio Red Pill, que são esses homens que acham que mulheres são objetos, que mulheres são interesseiras, só querem se aproveitar dos homens, os Red Pill divulgam isso, e as mulheres, algumas que estão na internet, influenciadoras, divulgando sobre mulher troféu. Seja uma mulher troféu, se aproveite, finja que você é só do lar, que você sabe cuidar de uma casa, e isso vem contrariando tudo aquilo que a Bíblia ensina, né? Que é o que Jesus colocou para a gente, que você formar uma família, você sustentar uma família, e a mulher também ser do lar, e ela ser aquela
a mulher que seja prendada, que cuide da casa, que cuide dos seus filhos, que faça a tarefa de casa, ou que queira trabalhar também, que não tem problema nenhum em trabalhar, mas eles estão deturpando e virando tudo. E às vezes pegam esse termo de falar que a mulher é do lar, ela ser do lar, querer aproveitar isso daí como se fosse algo ruim. Mais alguém quer acrescentar aí? Acho que eu falei demais. Acho que não. Eu só queria falar uma coisa sobre o que a pastora disse de prestar atenção nas novas coisas que tem nas redes sociais, essas coisas assim, porque às vezes nem é só, tipo, olhar a conversa de WhatsApp, olhar o Instagram e ver o que segue, porque existem outros aplicativos. Um exemplo é o Discord, que eu não sei se tem gente que sabe, tem gente que não sabe o que é, porque é uma coisa relativamente nova, mas que eu já vi um podcast, e eu sei, assim, pelo que eu vivo, que lá é onde acontece a maior parte das conversas que não podem ser expostas para os outros. Tipo, grupos de atentados, essas coisas assim, é tudo que tem lá dentro. Então é uma coisa extremamente perigosa, que você tem contato com muita gente e que muita gente não sabe o que é e nunca pensa em se atentar para o que acontece lá dentro. Mas que, assim, não é uma coisa boa, não é para criança ter, e adulto se tiver responsabilidade. Mas também, enfim, é isso. Olha que interessante isso que a Bia acabou de falar. Discord é uma ferramenta que é utilizada para trabalho. Eu utilizo o Discord para trabalho. E eu nem sabia que essa possibilidade existia. Olha só, eu uso o Discord para trabalho. Eu me comunico internamente com pessoas no Discord todos os dias a trabalho. Então, eu nem sabia que existia essa possibilidade aí. Então, para vocês verem como que é ampla essa discussão. Uma coisa que eu reparei, que acontece muito no YouTube também, dependendo do tema que está mais abordado, né? Alguém que a gente não sabe a procedência, de onde é, a gente imagina, né? Um influencer, ele vai dar a sua opinião sobre um assunto, e isso é prejudicial para os nossos filhos, porque a gente não sabe de onde procede essa informação, essa opinião. Então, como eles estão nesse processo de formação, a gente precisa estar com olhos muito abertos para aquilo que os nossos filhos consomem. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é que a gente percebe que os nossos filhos, quando chegam nessa fase de adolescência, eles tendem a se fechar um pouco. Se vocês podem apontar quais são, assim, os sinais que nós precisamos ter mais atenção. Porque, como pais, a gente vê que o nosso bebê, a nossa criança, que era falante, tagarela, simpática, de repente se fecha. Para a gente é um choque. Então, quais os sinais que eles podem demonstrar que eles estão se fechando mais, que alguma coisa errada está acontecendo com eles? Por exemplo, assim, o adolescente, ele tem uma rotina, ele tem o dia a dia dele. E o pai e a mãe conhecem. Então, quando o filho ele tem essa mudança de comportamento e de postura, com essa proximidade de conversa e de diálogo, os pais conseguem observar também, que foi o que a Aline pontuou. O adolescente ele começa a se isolar. Aí vem a questão da agressividade, da impulsividade. Então, com isso, ele vai se afastando, porque não tem esse canal de diálogo. Então, ter uma atenção para observar. Mas como é que a gente faz para ter esse canal? É a família buscar pelo menos uma vez por semana ficar juntas. Por exemplo, nós tivemos um evento aqui na igreja que me marcou muito, que foi o Família ao Redor da Mesa. Não sei quem se lembra disso. Que foi um desafio dos pastores o que eles propuseram ali? Pelo menos uma vez por semana, da família sentar juntos para poder conversar. Então, nesse momento, ao redor da mesa, algo simples. Os pais começam a perguntar como foi o dia, como foi a semana, e os adolescentes eles começam a falar. Eles vão pontuar, às vezes colocar uma situação específica que vai chamar a atenção, mas o importante é ter esse tempo de qualidade e investir, porque não é fácil, né? Como a Irinete pontuou, mas é ter essa disponibilidade de ouvir, ter esse tempo com o filho. Então, se a família muita correria, tem essa dificuldade, pelo menos uma vez por semana, uma vez no mês, fazer algo juntos, ter um tempo de qualidade com o filho e só o pai ou só a mãe,
para poder escutar aquilo que ele tem para dizer. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso debate. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a Meire e a Aline pela disponibilidade, foi muito bom. E até a próxima, né?